Olá pessoal, boa noite, bem-vindos a mais uma Sessão Coruja, mais um vídeo aí no nosso canal. E hoje a gente vai mergulhar no incrível mundo da pintura em tela, ou na pintura em canvas. Se você está começando agora ou quer aprimorar suas habilidades, este vídeo é perfeito para você. A gente vai explorar as técnicas básicas de pintura, tá? Tudo explicado de forma bem simples e direta. Então prepare aí teus pincéis, tuas tintas e vamos transformar as nossas ideias aí em obras impressionantes. E não se esqueça de se inscrever no canal aí e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Bom, agora a gente vai começar a parte mais divertida da pintura, porque a gente não tem um compromisso em delimitar as linhas corretamente, a gente apenas joga a tinta na tela, olhando a fotografia ou plein air, se você estiver pintando fora. Então eu acredito que essa seja a parte mais divertida da pintura, porque você não se preocupa muito com detalhes, tá? E não se preocupando com detalhes, obviamente, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar os pincéis maiores, tá? Para que tenha uma cobertura maior e tal, e para que dê um efeito melhor também. Então, apenas para os detalhes a gente usa um pincel um pouco menor, tá? Mas para essas áreas grandes a gente vai usar um pincel maior. Pode até ser maior que esse aqui, mas eu não quero porque eu tenho poucas áreas de azul e de outras cores, então eu prefiro utilizar desse tamanho mesmo. Mas é um bom tamanho para esse tamanho de tela, tá? E bom, não precisa ter uma variedade gigante de pincéis, né? Eu vou usar esse aqui talvez para fazer uma mistura aqui mesmo na tela. Então vamos lá, mãos à obra. Bom, agora eu estou usando solvente, tá? Aqui dentro tem solvente, então procure uma área ventilada para poder utilizar o solvente. E eu vou só molhar um pouquinho o pincel aqui para quê? Para eu poder diluir um pouquinho a tinta. Tá? Vocês vão ver que ela vai estar um pouquinho diluída na tela. Vocês vão entender melhor. Então eu vou começar pela cor mais escura, tá? Então estou dando uma olhada aqui, eu acho que tem um pouquinho mais aqui. Estou vendo que ela não está cobrindo completamente, mas tudo bem. Essa parte é mais divertida por quê? Porque eu simplesmente posso passar do jeito que eu achar melhor, aqui não tem compromisso nenhum. E quanto mais você virar o teu pincel, tá, e segurar mais longe da base do pincel, mais textura você consegue dar para a tua pintura. Tá? Então aqui a gente pode fazer um contorno. Pelo que eu vi, tem um pouquinho de azul também aqui. Muito provável da gente ter que dar duas mãos, tá? Então provavelmente a gente vai ter que esperar secar para dar outra cobertura aqui. Mas eu não tenho certeza ainda. Tá? Então nessa parte aqui a gente tem bastante preto. Aqui ainda tem um pouquinho de azul. Vou passar um pouquinho de solvente. Eu já vou entrar com um pouquinho de azul aqui, para que eu tenha uma textura melhor e mais bem misturada com o preto, né? Aqui embaixo eu tenho mais azul ainda. E depois que essa tinta secar, ela vai ter outro aspecto ainda, tá?
Bom, ali embaixo, como eu estou com uma cor muito escura nesse pincel, eu vou usar outro pincel, tá? Eu venho aqui com outro pincel, porque senão eu vou perder o azul claro. O azul que é um pouquinho mais claro, que é esse aqui. E eu tenho um outro que é um pouco mais claro ainda. Tá? Que é esse aqui. Não se preocupe em sujar o teu cavalete, porque depois a gente pode limpar. Tinta óleo é fácil de tirar. Não se preocupe com as bordas do desenho também, porque é óbvio elas vão sumir, tá? Tem um pouquinho de azul, mas tem um azul mais escuro ainda, então eu vou pegar outro pincel. Vou passar para o outro lado ali que tem um azul mais escuro também, esse lado aqui. Vou molhar um pouquinho também no solvente aqui. Tem um azul um pouquinho mais claro nessa região. Vou usar um pouquinho daquele verde que a gente misturou. É um azul esverdeado, né, na verdade. Procura não. Acho que uma das coisas que dão muita característica na pintura são pinceladas aleatórias, no sentido de não ficar dando duas pinceladas, três pinceladas, sabe? Eu acho que se você for mais preciso nas suas pinceladas, deixar elas mais únicas, provavelmente sua pintura vai ter uma definição artística melhor, tá? E aqui embaixo tem um pouquinho mais de preto. Posso usar espátula nessa etapa? Nessa etapa? Posso, não tem problema nenhum, tá? Mas eu acho que por enquanto não convém. Então aqui a gente vai começar a ter um pouquinho mais de azul e entrar com as cores quentes porque ela está próxima da chama, né? A luz aqui está batendo, está dando um reflexo muito forte aqui, mas depois eu mostro para vocês como é que está ficando em outro ângulo. Tá? Aqui a gente tem bastante incidência de azul e preto.
E o porquê que é mais escuro nas extremidades, né? Tirando. Porque vai perdendo a intensidade de luz, obviamente. Esse pincel, ele tem a tendência de carregar bastante tinta, tá? Então, está carregado de tinta, ó. Tá vendo que ainda tem bastante tinta aqui? Então, cuidado com isso também. Eu vou mudar um pouquinho de pincel. E eu vou usar outro porque eu vou entrar com as cores quentes agora, tá? Então, lá na extremidade, aqui na extremidade eu tenho essa cor aqui. Vou até incluir um pouquinho. Esse marrom. Vou colocar um pouquinho de solvente aqui só para esparramar mais a tinta. O que eu vou fazer agora? Eu tenho aquela cor que é avermelhada e laranja, então eu vou colocar bem na borda aqui. Ó. Tá vendo que eu preciso limpar meu pincel? Eu só vir no solvente aqui. Limpá-lo, porque ele absorveu outra cor. Daí aqui eu preciso ser um pouquinho mais preciso por causa da chama, né? Por isso que eu tento desenhar o mais leve possível, mas não teve jeito, ó, tá vendo? Ainda tá pegando um pouco ainda do grafite aqui, mas depois a gente tira isso, não tem problema. Aí aqui um pouquinho de laranja, em cima também, por causa do calor, né? E talvez demonstrar um pouco de calor, de temperatura, né, no caso. E mais ainda. Já vou passar para outro pincel, tá? Fazer isso. Por que que não é bom ficar passando mais de uma vez o pincel? Porque eles chamam, começa a ficar meio um pouco moody, sabe? Muito, parece que não tem definição. Aqui também. Ó, já está mudando de cor aqui, isso eu não quero, tá? Então o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma esparramada aqui nessa tinta mais aleatória, assim. É um blend bem sutil, tá? Como eu quero um vermelho um pouquinho mais forte ali, eu posso vir com a espátula aqui, ó. Fazer isso aqui.
Posso usar a espátula também em outra área aqui. Vamos de repente aqui em cima, vamos dar um pouquinho mais de textura para essa tela. Tá ficando bonito. A gente pode vir aqui depois e um blend um pouquinho para não ficar muito marcado. Bom, por isso que eu falei que é importante a iluminação do teu ambiente, porque está dando muito highlight aqui, ó, nas bordas, tá? Eu vou fazer o setup de iluminação aqui desse ambiente melhor, para que vocês possam ver melhor depois. Posso usar mais espátula aqui, por exemplo. Deixa eu ver ali na imagem. No fim, a gente pode até usar mais, né? Eu achei que não, mas acho que vai ficar bom a textura. Aqui. São cores mais escuras, então. Ficou até bom, hein? Não queria usar a espátula nessa etapa para mostrar mais para frente para vocês os efeitos dela. Mas eu acho que foi possível e vai ficar bom. Acho que eu entrei com pouca cor aqui. Depois eu vou ter que dar um blend melhor aqui. Mas tudo bem. Com a espátula a gente consegue dar um pouquinho mais de movimento para a pintura, concorda? A pintura parece que tem muito mais movimento. E cuidado com isso aqui, ó. As cores. No caso ela tá... Eu tenho um tom, um valor muito diferente do outro aqui. Então vai formar um edge que eu não queria aqui. Então vou ter que eliminar isso aqui. Mas já já eu faço isso. Geralmente eu seguro os pincéis, tá? Separado por cores, com a mão esquerda. E vou pintando com a mão direita. Não é um blend, mas é só para dar uma textura melhor aqui, tá? Aproveitando a tinta que está sobrando para dar umas texturas melhor, de paleta de cores, né, de mistura mesmo. Isso aqui, como a tinta está bem consistente, eu não misturei com nada, nenhum solvente, nem nada, então provavelmente vai demorar um pouco para secar. Mas, como a gente sabe, pintura a óleo não é para ter pressa, né? Então tá tudo certo. Aqui eu tenho um probleminha que entrou dentro. Não era para ter essa tinta aqui. Esses highlights aqui provavelmente vai sumir depois, tá? Quando secar. Mas vai demorar um pouquinho para secar isso aqui. Acho que falta um pouquinho mais de laranja aqui.
quero dar um pouquinho mais de movimento para isso. Bom, acho que de background é isso. Vou mostrar para vocês aqui em outro ângulo como é que ficou a paleta, né? Eu usei quase toda a tinta, tá? E aqui mudando um pouquinho de ângulo, só para vocês entenderem aqui um pouquinho mais perto também da cobertura da tinta. Parece estranho? Parece. Mas no final vai ficar bom, fiquem tranquilos. Aqui é o laranja. Aqui provavelmente eu vou ter que pintar novamente, tá? Provavelmente não, eu vou. Porque invadiu muita outra cor ali, mas não tem problema, isso aí depois a gente ajusta. Então, os azuis. Então, é isso. Valeu, meus amigos, até a próxima. Bom, como eu havia combinado com vocês, eu vou demonstrar para vocês a ferramenta que eu desenvolvi através de um código em HTML que ela possibilita, né, esse seria o código, e ela possibilita o ordenamento de cores através da escolha de uma fotografia. Caso você vá pintar a partir de uma fotografia, você pode escolher essa fotografia e ela faz uma seleção das principais cores para vocês, das 20 principais cores, tá? Através do sistema de Mansell. Para quem não conhece, depois dá uma pesquisadinha. É um sistema de cores de Mansell, é um sistema de ordenamento de cores, né, de percentual uniforme. E ele possibilita um arranjo tridimensional das cores no espaço cilíndrico, mas obviamente não precisa ser só cilíndrico. Depois dá uma pesquisada, vocês vão entender bem. Eu vou colocar só um gráfico aqui do lado para vocês compreenderem mais ou menos como é que funciona. Então, o que esse HTML faz? O que esse script faz que eu criei? Ele escolhe as 20 cores principais. Então, quando você for pintar, ele te facilita muito já escolher essas 20 cores principais para você fazer a mistura de cores de tinta, tá? Então, assim, como eu tenho pouco tempo para pintar, ele acaba me ajudando muito. Eu vou mostrar aqui para vocês. Tem esse aqui, escolher arquivo, né? Você clica nele, daí você vai selecionar a sua pasta onde está a tua fotografia, né? No caso aqui da vela, né? Vamos escolher essa daqui. Daí o que ele vai fazer? Ele vai escolher as 20 principais cores, entendeu? Até para compra de tinta, caso você queira pintar algum quadro e saber quais cores vai utilizar, então aqui ele já seleciona as principais. Aqui de forma análoga, né? E de forma complementar também. Então aqui são mais cores, né, no caso. Mas eu geralmente uso essas 20 principais aqui, tá? E você também pode exportar como um JPEG, tá? Você clica aqui em exportar como JPEG, escolhe a pasta lá e voilá. Vou escolher outra aqui só para vocês verem. Lembra que eu mostrei o background para vocês dessa aqui? Então, essa aqui está sem a vela. Então ela vai demonstrar somente o background para a gente. Lembra que eu fiz a mistura de tinta com essas... Não totalmente essas 20 aqui, mas tem umas cores muito, muito próximas uma da outra. Então eu pintei esse azul, misturei a tinta, esse azul escuro ou quase preto, depois esse aqui, depois o laranja. Então isso adianta bastante a fazer a paleta de cores para suas pinturas. Eu vou disponibilizar em breve esse HTML aqui, que é um script. Ele roda no Google Chrome, roda em outros também.